Balanço Econômico. São 6h45, de volta com notícias das 6 e trazendo para você, ouvinte, o quadro Balanço Econômico, com o economista e presidente da Sociedade Pernambucana de Planejamento Empresarial, Márcio Borba. Inclusive, o doutor Márcio Borba tem coluna semanal no jornal Folha de Pernambuco. E é um privilégio termos aqui semanalmente, também no programa Notícias das 6, trazendo informações importantes para a gente. Boa noite, doutor Márcio Borba. Ana Cristina, da Rádio Nas FM, programa É Notícia das 6. O nosso balanço econômico hoje vai falar sobre o gigantismo das empresas e o direito do consumidor. Característica mais afeita aos países subdesenvolvidos, a hiperconcentração da oferta leva inexoravelmente à perda ou mesmo anulação dos direitos dos seus consumidores. Os sistemas de monopólio, oligopólio ou cartel possibilitam aos seus detentores subdimensionar os investimentos necessários à garantia da qualidade dos serviços prestados e, portanto, impor aos consumidores uma redução da qualidade, proporcionando aos ofertantes uma indevida e significativa melhora no custo-benefício da prestação do serviço. Adicionalmente, a concentração do mercado em uma só mão, ou seja, uma só empresa, ou mesmo em poucas mãos, poucas empresas, além de outros males, costuma gerar acúmulo perigoso de poder econômico, que geralmente resvala em força política na defesa dos interesses dos negócios monopolistas. E ainda, neste cenário proposto, prejuízo para os consumidores. Um caso exemplar é a norma da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, que determina que os ofertantes dos serviços de internet, esses serviços que nós usamos, só são obrigados a entregar 80% da taxa máxima contratada, em média, e 40% da velocidade contratada em determinada medição. Isto é um absurdo, porém é verdadeiro. Está lá na Resolução 574 de 2011. Isso quer dizer o seguinte: se sua velocidade contratada for 100 MB, a operadora de internet só é obrigada pela norma da Anatel a entregar em média 80 megas. Porém, em determinadas medições, ela pode entregar até 40 só e compensar mais na frente. Isto é um absurdo. Numa analogia, numa comparação apropriada, é como o consumidor pagar 10 litros de combustível lá no posto e se o posto só é obrigado a colocar no tanque até 4 litros, se ele quiser. É o que se chama de corrupção institucional, ou seja, o crime de lesa consumidor é tornado legal por normas, leis e portarias, entre outros diplomas legais, do próprio órgão governamental, neste caso a Anatel, criado para organizar o sistema e, imagine, proteger o consumidor. Mas no reino do absurdo, esse escândalo já foi pior. No passado, essa norma, quando foi criada, obrigava as empresas não a 80%, e sim a 60%. Em determinadas medições, ele poderia estar colocando a velocidade do consumidor em 20% e não em 40%, como é hoje. Essa norma foi atualizada em 2014. Mas esse cenário de concentração que nós vemos, por exemplo, no segmento de telecomunicações, é que é o grande responsável por esse absurdo, porque não há concorrência. Nós estamos para entregar ao Brasil inteiro os serviços de comunicação apenas com 4 empresas. Aí nós vemos aí que a Vivo acumula
dados lá de 2020, 78 milhões de assinantes. A Claro, incluindo a Nextel, 63 milhões. A TIM, 51 milhões. E a Oi, 36 milhões. É muita concentração de linhas que leva as empresas a simplesmente não conseguirem atender o cliente com o mínimo de qualidade. Então, a estratégia encontrada por essas empresas para defender esta concentração e seus lucros, com o consentimento de autoridades e contando com a tradicional morosidade e alto custo da justiça, é isolar dezenas de milhões de clientes em sistemas automáticos de voz, aqueles 0800, com roteiros pré-definidos e sem nenhum acesso para falar com outros seres humanos, garantindo que o consumidor não tenha nenhum acesso a um canal de comunicação que lhe permita preservar os seus direitos, ou simplesmente ter esclarecimentos sobre suas dúvidas. Mas o quadro não é só na área de telecomunicações, não é diferente no sistema financeiro nacional. O banco que maior quantidade de clientes tem é a Caixa Econômica, está em primeiro lugar. A Caixa tem hoje 145 milhões de clientes. O Bradesco vem em segundo lugar com 99 milhões de clientes. O Itaú tem 85 milhões de clientes. O Banco do Brasil, por sua vez, detém 69 milhões de clientes. E o Santander, 52 milhões. Daí para outros bancos. Mas esses são os 5 maiores. É praticamente impossível para uma instituição financeira atender com qualidade dezenas de milhões de clientes ativos, notadamente quando verificamos que ano após ano as instituições reduzem o número de agências e demitem mais e mais funcionários. Então, a solução do sistema financeiro é a mesma das empresas de telecomunicações. É confinar todos os clientes num sistema de respostas audíveis, que tiram dos clientes totalmente a capacidade de negociação ou mesmo opção. Adicionalmente, a disponibilidade de infraestrutura para atendimento, ou não, deste ou daquele assunto, determina o que o banco quer tratar e o que ele não quer tratar. Por fim, a indisponibilidade do cliente falar com o ser humano garante a completa subtração de direitos do consumidor. Mais de 90% do crédito concedido no Brasil está nas mãos de apenas 5 bancos, aqueles que eu citei agora, e dotados da liberdade para não garantir os direitos do consumidor, via simplesmente o estabelecimento da via única de comunicação. Realmente, o banco só fala e escuta aquilo que quer e fala aquilo que quer. Por essas respostas audíveis, esses sistemas de Disque 1, Disque 2, etc. e tal. Mas tem uma pergunta que não quer calar. Quem defende efetivamente o consumidor de banco no Brasil? A resposta é ninguém. Única solução possível para isso é a concorrência. E por que o governo, este que aí está e os anteriores, não buscam atrair mais instituições bancárias para o Brasil? E ainda, por que ninguém toma providência? Nós temos algumas respostas. Primeiro, porque o governo é dono de 2 daqueles 5 maiores bancos que concentram mais de 90% do crédito no Brasil. No fim, ele também é beneficiado com essa situação. Porque os ministros da Fazenda e presidentes do Banco Central foram, são ou serão banqueiros ou bancários. Porque também o sistema financeiro nacional é um dos maiores financiadores de campanhas políticas no Brasil. E também porque o sistema financeiro nacional é também um dos maiores anunciantes do Brasil.
Por isso, e dentre outros motivos que o ouvinte possa elencar, não se resolve essa concentração bancária. Lá nos Estados Unidos, nós temos 375 bancos ativos. 15 respondem por 80% dos ativos financeiros. Bem melhor do que aqui, onde apenas 5 respondem por 90% do crédito concedido no Brasil. Mas no setor de energia, a questão é mais grave. Vamos olhar para Pernambuco. Atuamos no monopólio fechado, ou seja, não é permitido entrar mais ninguém. Estou falando da nossa CELP. Nesse sistema, a CELP acumula 3.800.000 consumidores. A empresa ocupa no ranking do setor o 7º lugar em número de clientes e o 10º em consumo no Brasil, de acordo com a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia. Cobrindo os 184 municípios de Pernambuco, a CELP também é responsável pela geração e distribuição de energia elétrica lá no arquipélago de Fernando de Noronha. Assim sendo, a empresa tem 3,8 milhões de clientes, representando aí 9,4 milhões de habitantes, já que cada cliente é uma residência, distribuídos em 184 municípios, como falamos agora há pouco. Para entender melhor, tudo e todos dependem de uma única empresa privada para receber esse serviço mais do que essencial. Isso não é bom para ninguém, só para o monopolista. Nesse cenário, o que pode fazer o consumidor? Qual a alternativa se não gostar da resposta às suas demandas, do preço, atendimento ou qualidade? Aqui vão algumas alternativas. Mudar de operadora de energia? Não pode. Só a CELP distribui energia em Pernambuco. Negociar um preço e ou condições mais vantajosas? Impossível. Tudo é determinado pelo monopolista. Fazer um boicote e não usar os serviços da operadora de energia? Impossível, ninguém vive sem energia. Resta reclamar com o Papa. Enfim, nada pode se fazer quando somos vítimas de um sistema monopolista. Ao fim e ao cabo, esta realidade que vivemos quanto aos direitos dos consumidores no sistema financeiro nacional, no segmento de comunicações ou de energia, que são semelhantes a outros tantos segmentos concentrados, é o retrato do Brasil, um país com economia em desenvolvimento, porém com crescente concentração nos principais segmentos econômicos e adiantado processo de aniquilação dos direitos dos consumidores. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, um excelente Natal e que Deus abençoe a todos nós. NASA FM. Agora 6h59, chegamos ao finalzinho do programa Notícias das 6 desta quarta-feira.